Ok. Então, pessoal, na live anterior, nós falamos sobre a questão de quem sou eu dentro do processo de um recomeço. Quem sou eu dentro de um processo de um recomeço? Eu havia falado que depois que você entende quem é você, que você toma a decisão, né, de recomeçar, seja qual área for da sua vida, seja qual problema que você possa ter passado, seja qual dificuldade, né, que você possa estar enfrentando agora. Na live anterior nós falamos sobre isso, né, sobre se encontrar. Quem sou eu? Resgatar minha identidade diante desse processo. Falei que a maioria das pessoas começam a recomeçar, iniciam esse processo, mas não dura muito tempo, né? Começa, dão os seus primeiros passos, mas depois retornam novamente, e às vezes pior do que quando iniciou esse processo de recomeço. E que somente aquelas pessoas que realmente se encontraram, somente aquelas pessoas que realmente entenderam quem elas são, têm grandes possibilidades, na verdade, de seguir corretamente o processo. Com certeza serão muito mais felizes, terão muito mais êxito, alcançarão seus objetivos de vida. Então, como mais uma vez, na live anterior falei sobre isso. Se você não assistiu, assista, responda, né, as perguntas, que nesse processo de recomeço é fundamental que você entenda quem você é. Depois disso, o que fazer quando eu descubro quem eu sou? O que fazer agora? Bom, Elvis, eu respondi as perguntas. O que fazer quando eu descubro quem eu sou? Aqui no meu caderninho de recomeço. Você está com o seu aí, está anotando? E é fundamental anotar, como eu falei para vocês, né? Hoje, como diz aí Michael Murdock, melhor a gente confiar numa caneta, no papel, do que na nossa mente. Então, anote isso. O que fazer quando eu descubro quem eu sou? No método FP3, quando você passa pelo primeiro treinamento, que é a tomada de decisão, você se encontra, é onde você realmente resgata, né? Você toma a decisão de recomeçar, mas aí começa um novo desafio. O que fazer? É agora que eu tomei a decisão de recomeçar. Então, o conceito, pessoal, é o seguinte: uma descoberta muda tudo. O principal conceito é isso. Por que eu preciso descobrir quem eu sou nesse processo? Porque uma descoberta muda tudo. O que Jesus diz? Vamos lá para a Bíblia. O que Jesus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é essa passagem clássica, né, que Jesus fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que eu descubro quem eu sou e que uma descoberta muda tudo, eu caio para a questão do conhecimento da verdade. Então, vou citar agora para vocês as três verdades. As três verdades para o recomeço. As três verdades para o recomeço. Anote isso. Quais são as três verdades que eu preciso descobrir para que eu seja liberto nesse processo de recomeço? Se a verdade me liberta, quais são as verdades? E no processo de recomeço, existem três verdades, pessoal, que você precisa descobrir para que você possa ser liberto e então ter êxito nesse novo tempo, nessa nova história que você quer escrever para a sua vida. A primeira verdade é: você nasceu para dominar e não ser dominado. Essa é a primeira verdade que você precisa aceitar. Isso aqui não é uma questão filosófica, apenas de literatura, isso aqui não é uma frase de autoajuda. Eu não peguei essa frase aqui, desses motivacionais que existem na internet.
Eu peguei essa verdade diante daquilo que eu acredito, né? Se você acredita também que você nasceu para dominar e não ser dominado, essa é a primeira verdade que você precisa aceitar na sua vida. Não é apenas, pessoal, a questão de quando você assiste uma live, quando você passa por um treinamento, a ênfase, o poder de um treinamento, o poder de uma live, é você aceitar aquilo que foi falado no seu coração e praticar aquilo. Então, quando eu falo aqui que a primeira verdade do recomeço é aceitar que eu nasci para dominar e não ser dominado, isso vai mudar tudo na minha vida a partir de então. Por quê? Porque o processo de recomeço não é fácil. O processo de recomeço, você vai precisar ter muita determinação, ter muitas convicções na sua vida, ter um propósito muito bem definido, e vai acontecer de tudo para que você possa desistir. Por quê? Porque, principalmente, quando a pessoa sofreu um trauma, quando a pessoa sofreu alguma desilusão na vida, algum baque na vida, aquilo tende, mais cedo ou mais tarde, a aparecer novamente. E se você não tiver muito bem convicto, né, e eu vou ser mais profundo aqui agora, muito bem liberto desta situação, você vai permitir com que os cenários anteriores, com que a sua mente, com que as suas lembranças dominem você. Então a dor começa a surgir, você vai ficar impossibilitado de agir. Então a primeira coisa, a primeira verdade que eu preciso aceitar é a verdade de que eu nasci para dominar e não ser dominado por nada. Não ser dominado por nada. Essa é a primeira verdade. Se você não entender isso, pessoal, não aceitar isso, as dificuldades vão vir, as aflições, como Jesus disse, vão vir e você não vai conseguir avançar. A primeira coisa, eu preciso aceitar. Eu nasci para dominar e não ser dominado. Isso está lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, e eu faço questão de afirmar isso, existe uma bênção sobre a vida do homem. Quando Deus fez o homem, ele o abençoou. E ele falou, você vai dominar sobre todas as coisas. Você não vai ser dominado. Então, eu preciso ser dominador. Eu preciso entrar no processo do recomeço entendendo, sendo liberto, né, de qualquer coisa que me faça entender, ou então qualquer coisa que me faça perceber que são maiores do que eu. Então, quando eu pego dentro do processo do recomeço, né, as dificuldades que vão aparecer, eu preciso pensar, opa, Deus me fez para dominar e não ser dominado. Isso já muda tudo. Você já vai ser liberto, né, principalmente de todos os sabotadores que aparecerão para falar que você não vai conseguir avançar nesse processo de recomeço. A segunda verdade que eu preciso aceitar, pessoal, é que no mundo eu terei aflição ou aflições, mas eu preciso ter bom ânimo. No mundo eu terei aflições, mas eu preciso ter bom ânimo. A primeira verdade que eu preciso aceitar é que a vida não é feita, né, apenas de fases boas. A primeira verdade que eu preciso aceitar é que no meu processo de recomeço, em toda a minha vida, enquanto eu existir nesse mundo, eu terei aflições, eu terei problemas, passarei por situações difíceis. A maioria das pessoas não aceitam isso. E quando, às vezes, vem a aflição, ela não aceita a aflição, ela não aceita passar pela dificuldade. Sabe o que acontece, pessoal? Ela se entrega, porque ela acha que somente ela nasceu para sofrer, que somente ela nasceu para passar por aquilo. Eu nasci para não ser feliz num relacionamento, não vou dar certo no casamento, eu nasci para isso. As pessoas acham que somente ela nasceu, né, para não ter sucesso no empreendimento. Ela olha todo mundo sendo feliz, todo mundo alcançando resultados, colocando na internet, né, os seus resultados. Eu consegui, mas... Bom, quando ela é para ela fala, eu só nasci para sofrer. Então, você ser liberto disso.
Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu estou trazendo para você aqui, pessoal, as 3 verdades do recomeço, para você ser liberto disso. No mundo tereis aflições, mas eu preciso ter bom ânimo para vencer. O que é ter bom ânimo? Ter disposição. No processo de recomeço, se você não tiver disposição para vencer as dificuldades, disposição para mudar a sua história, você não vencerá as aflições. E a terceira verdade que eu preciso aceitar no recomeço é possível recomeçar quantas vezes for preciso. Isso é uma verdade que precisa libertar a tua mente. Aceitar essa verdade vai libertar a sua mente, pessoal, de qualquer sabotador que queira impedir você de recomeçar. Eu preciso aceitar, eu preciso entender que eu posso recomeçar quantas vezes for necessário. Por quê? Porque até Deus recomeçou várias vezes na história da humanidade. Deus iniciava um projeto com alguém, ele acreditava em alguém, ele chamava alguém, né? E aquele alguém, aquela pessoa, muitas vezes pisava na bola com Deus. E o que acontecia? Deus precisava recomeçar o projeto com outra pessoa, com outro alguém. E olha só, você imagina, todo o projeto de Deus para a humanidade foi confiar no ser humano, naquilo que ele criou, pessoal. Todo o processo, todo o projeto, que Deus estipulou para a humanidade, a ênfase estava na confiança de alguém. Ele confiou em Adão e Adão e Eva pisaram na bola. Erraram. E Deus não matou eles. Eu costumo falar que não faltava ali, no jardim do Éden, barro para Deus fazer um outro homem e não faltava costela desse homem também para Deus fazer uma outra mulher. Mas Deus fez isso? Ele eliminou Adão e Eva? Não, ele recomeçou com aquele casal. Depois, isso eu falei lá na primeira live, depois Deus recomeça a humanidade de novo com uma família, a família de Noé. O dilúvio veio, e aí o propósito de Deus era exterminar, acabar com o projeto da humanidade, ele queria matar tudo aquilo que ele havia criado, mas tinha uma família que valia a pena recomeçar. E ele recomeçou novamente a humanidade com Noé. Então, o processo de Deus até os dias de hoje, pessoal, sempre foi recomeço. Então, preciso aceitar, se o próprio Deus recomeçou várias vezes na história da humanidade, o seu projeto, porque eu não vou aceitar? Porque eu não vou recomeçar? Porque eu não tinha direito de errar? Ou porque eu não tenho direito de perdoar? Então, essas são as 3 verdades que, se você não aceitar, você não vai conseguir ter êxito no processo do recomeço. Porque são verdades absolutas, que está escrito, são verdades universais, são verdades que você não vai conseguir mudar. Então, eu preciso aceitar essas verdades e ser liberto de qualquer mentira que possa entrar na minha mente, na minha vida, falando ao contrário disso tudo que eu acabei de ouvir. Eu nasci para dominar e não ser dominado por nenhuma situação. Deus me fez assim, eu preciso aceitar isso. No mundo eu terei aflições, eu terei problemas, eu terei dificuldades, eu terei que realmente passar por cima, quase que diariamente, de situações adversas, mas eu preciso encarar isso com ânimo, porque Jesus falou, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vai vencer. E a terceira verdade é que é possível recomeçar assim, quantas vezes forem preciso, em qualquer área da sua vida. Nos seus empreendimentos, às vezes você começa algo, não dá certo, começa outro, não dá certo, começa outro, não dá certo. Thomas Edison começou a criar a lâmpada, né, e não dava certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele recomeçava o projeto, não dava certo, recomeçava de novo, mais de 1000 vezes, mais de 1000 tentativas. Então, ele criou o seu grande projeto, né, que foi a lâmpada
que todos vocês conhecem. Então, pessoal, a história da humanidade nos mostra que esse conceito não é meu, não é seu, é o conceito universal. E eu preciso aceitar essas verdades para que eu tenha êxito, né, no meu processo de recomeço. Ok? Então, vamos lá. E quem é você diante da vida? Eu sou as respostas dessas três verdades. A maneira que eu vou entrar no processo de recomeço é que vai definir o meu sucesso. Então, você é as respostas daquelas três verdades. Eu sou livre para ser feliz, pois eu acredito nessas três verdades do recomeço, ou sou preso, pois tenho acreditado nas mentiras, né, que o mundo tem colocado na minha mente. Se o que eu falei para vocês anteriormente são as três verdades do recomeço, quando eu não aceito isso, eu estou aceitando o quê? As mentiras de um recomeço. Quais são as mentiras do recomeço? Que você não nasceu para dominar nada, que o mundo é bom para todo mundo, menos para você, que todo mundo nasceu para ser feliz no casamento, menos você, todo mundo nasceu para ser feliz no empreendimento, menos você, todo mundo nasceu para ser feliz com a sua família, menos você. Então, eu sou aquele que acredita nas três verdades, ou eu sou aquele que acredita nas mentiras. Quem você é? Quem você tem sido até os dias de hoje? Como você entrou no processo de recomeço? Quantas vezes você já tentou recomeçar e desistiu porque aceitou a mentira, ao invés de aceitar as verdades? Isso define tudo, tudo na minha vida. Se eu entro num processo de recomeço, pessoal, crendo nas verdades, ou entro no processo do recomeço aceitando as mentiras. Muitas pessoas falam isso. Anote isso, pessoal. Anote isso, que isso aqui é muito, mas muito forte. Eu tenho certeza que vai ser como um slogan que vai sustentar todo o seu processo de recomeço. Olha só, muitas pessoas falam assim, Els, o recomeço, muitas vezes, é cruel. O recomeço, muitas vezes, é cruel, dói. O recomeço, muitas vezes, é cruel. A gente tem que passar por cima de muitas coisas. O recomeço, muitas vezes, né, repetir a palavra para que você entenda e nunca mais esqueça. Muitas vezes, o recomeço é cruel, com as pessoas. Pessoal, cruel, realmente cruel. Quando as pessoas falam, né, a verdade dói. Não, a verdade não dói. O que é cruel são as mentiras que você acredita. O que de fato é cruel, que te escraviza, o que de fato é cruel, que não permite você recomeçar na vida, são as mentiras e não as verdades. O que é cruel é você aceitar a mentira que o diabo coloca na sua vida, de que você nasceu para sofrer. Isso é cruel. De que você nasceu para sofrer porque todo mundo à sua volta são felizes, menos você. Isso é cruel. De que você nasceu, né, para ficar sozinho na vida. Isso é cruel aceitar isso. Então, a crueldade é aceitar as mentiras, não as verdades, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade te posiciona. Não é muito mais fácil você ser liberto do que preso. Quem consegue alguma coisa na vida sendo preso? Ninguém. Ninguém. E o inimigo, ele só quer te prender, porque se ele te libertar, você está livre para fazer qualquer coisa que você quiser na sua vida. Então, Jesus, ele vem para libertar você com as verdades. E muitas vezes muitas pessoas acham que a verdade dói, que a verdade é cruel. A verdade não é cruel. Cruel são as mentiras que você tem acreditado, de que você não pode recomeçar, de que você não pode ser feliz, de que você não pode ter ânimo, de que você não pode avançar para as coisas que estão adiante. No método FP3, nós vamos iniciar o mês que vem uma outra turma, serão só 10 pessoas, pessoal, que vão participar. Eu vou dar mentoria para aplicar cada processo do método FP3 na sua vida. Então, são 10 pessoas que nós estamos selecionando para participar.
todo método baseado naquilo que o apóstolo Paulo fala, mas uma coisa eu faço. Olha só, quando ele escreveu essa parte da Bíblia, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele estava dentro da prisão. Ele estava sozinho. Ele estava sofrendo. E aí ele escreve: diante do meu sofrimento, diante daquilo que eu estou passando, diante daquilo que eu estou vivendo, mas uma coisa eu faço. Pronto. Uma coisa ele fazia. Qual coisa ele fazia, Elcio? Ele começa: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha só. Eu avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio daquilo que eu acredito, das convicções que eu acredito. Isso é uma verdade absoluta de alguém que era liberto mentalmente. Porque eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas podem te prender, as pessoas podem te sabotar, mas elas não podem prender a tua mente, elas não podem prender o seu coração, a sua mente é liberta e seu coração é liberto. Então, nesse processo de recomeço, eu tenho que ficar liberto de todas as coisas, de todas as mentiras, né? Que o inimigo, que a vida muitas vezes me colocou e eu aceitei. Então, diante da vida, você é livre para ser feliz, porque você acredita nas três verdades que eu acabei de falar, ou você é uma pessoa presa, pois tem acreditado na crueldade da mentira e não na crueldade da verdade. A verdade é que você pode recomeçar quantas vezes você quiser na sua vida, porque essa é uma filosofia que o próprio Deus usou. O próprio Deus usou e eu aceito isso na minha vida. E você? Você aceita essa verdade? Que você pode recomeçar quantas vezes for preciso. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, depois que eu aceito as verdades e que eu me torno uma pessoa totalmente liberta dessas mentiras, o que eu devo fazer? Eu vou pegar o próprio exemplo daquilo que eu falei para vocês da live anterior. Lembra que Jesus pega e fala para os discípulos assim: olha, quem eu sou para vocês? Os discípulos começam a falar, e aí Pedro diz: você é Cristo, Filho de Deus vivo. Aquilo ali era a verdade, né? Que estava sendo revelado na mente de Pedro, e que Jesus era o Filho de Deus. A partir do momento que ele definiu, né, para os seus discípulos, para Jesus isso já estava muito bem definido, mas para que ficou muito bem claro essa verdade para os discípulos, vamos pegar o exemplo aqui, então, de Jesus. E lá em Mateus, o capítulo 16, versículo 21, depois de descobrir quem eu sou e que eu aceito as verdades, eu vou seguir esse modelo do processo. Qual o modelo? Ó, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse. Então Pedro chamou à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer, não vou permitir. Jesus virou para Pedro e falou assim: para trás de mim, Satanás, pois você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus, perdão, mas sim só nas coisas dos homens. Então, olha só, depois que eu aceito a verdade, essas três verdades no processo de recomeço, eu preciso seguir, então, essa orientação, esse estilo de vida, esse modelo de vida, esse planejamento que Jesus fez. Se eu colocar isso em prática, eu terei êxito em tudo aquilo que eu me colocar, que eu me inserir. Quais são, então, o processo, depois, qual é o processo, na verdade, depois que eu aceito a verdade? É o seguinte: entender o meu propósito de vida. Depois que eu aceito as três verdades, que eu não aceito mais as mentiras, que eu me torno livre para o meu processo de recomeço, eu preciso ter um planejamento de vida. Jesus tinha um planejamento de vida. Olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu sofra nas mãos dos líderes, é necessário que eu passe por isso, que eu passe por isso, até eu ser morto, até eu ser morto na cruz. É o meu planejamento, é o que eu vim fazer no mundo, é o meu propósito.
Então, quando eu entro no meu processo de recomeço, eu tenho que ter um planejamento para a minha vida, o meu propósito de vida. E isso o método FP3 irá fazer para você. Quando eu desenvolvi o método para que eu pudesse retomar a minha vida, eu não podia começar sem um propósito. Qual é o meu propósito? Porque senão eu ia ficar preso novamente àquilo que aconteceu comigo. Então, eu já defino, eu decido esquecer e eu já avanço, como o apóstolo Paulo ensinou. Então, Jesus disse, é necessário. E quando ele fala todo o processo dele, né, ele está contando ali o porquê que ele veio ao mundo. Ou seja, é necessário que eu tenha um planejamento de vida. O que você quer fazer? Por que você quer recomeçar? A pergunta é, para que você quer recomeçar? Você entendeu que é possível, você entendeu as verdades do recomeço, mas e agora? Você sabe o que você quer fazer na vida? Você sabe o que você deseja fazer como propósito, ter como propósito de vida? Então, eu tenho que ter definido um propósito, o que eu vim fazer. Segundo, fazer o que for necessário. Olha bem a palavra que Jesus usou. É necessário. Muitas pessoas querem ter, né, um futuro assim, um propósito de vida assim, mas não querem fazer o que for necessário. Fazer o que é necessário, pessoal, não é fazer o que você gostaria de fazer. Você acha que Jesus queria sofrer nas mãos dos líderes? Não. Fazer o que for necessário é fazer o que for preciso para cumprir o seu propósito de vida. É necessário fazer o quê? É necessário perdoar. Para que eu possa avançar para as coisas que estão adiante, para cumprir o meu propósito de vida, eu preciso perdoar. Então, perdoe, é necessário. Não é talvez o que você queria, mas é necessário. Eu preciso amar, é necessário eu amar aquela pessoa, é necessário eu amar aquela pessoa que me traiu, é necessário eu amar o meu empreendimento, é necessário eu amar aquilo que eu estou fazendo hoje. É necessário? Então ame. Fazer o que for necessário só fazem as pessoas libertas. Olha como isso é forte. As pessoas libertas são aquelas pessoas que fazem o que for necessário para cumprir o seu propósito de vida. Olha só, porque as pessoas libertas, elas conseguem se humilhar. Jesus se humilhou tanto, por quê? Liberto. Você precisa se humilhar, às vezes, nesse processo de recomeço, você vai ter que se humilhar. Só os humilhados serão exaltados. Então, quando eu tenho a oportunidade de me humilhar, eu me humilho, porque eu sou liberto. Eu preciso buscar o conhecimento, é necessário que eu busque o conhecimento para vencer, né, esse problema na minha vida. Pô, eu não queria estudar, não queria ler livro, eu não queria participar de uma live aqui, eu não queria fazer isso, mas é necessário, então eu vou fazer para cumprir o meu propósito de vida. Ter disciplina é necessário, então eu vou ter. Então são coisas, pessoal, que eu faço porque é necessário, não que eu gostaria de fazer. Mas dentro do processo de recomeço, aquelas pessoas libertas, aquelas pessoas que têm alvo, que entendeu que nasceu para dominar e não para ser dominado, que entendeu que no mundo eu terei aflição, então vou ficar preparado para quando a aflição chegar, eu faço o que for necessário e não apenas aquilo que eu gostaria de fazer. E o terceiro passo, que é fundamental, que isso aqui é muito importante, e eu espero que você já comece hoje a fazer isso, não esperar amanhã, é retirar todas as pedras de tropeço da sua vida. Quando Pedro levantou para Jesus, falou, não, você não vai fazer o que é necessário, não. Você não vai sofrer, você não vai passar por esse processo. Pedro fala assim, Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para o meu processo. Você é uma pedra de tropeço para o meu propósito de vida. Você é uma pedra de tropeço para cumprir a minha missão. Retirar as pedras de tropeço da sua vida é fundamental para você alcançar o seu objetivo. Tem gente que quer recomeçar, tem gente que quer ser feliz, mas não tem coragem de retirar tudo aquilo que tem feito você tropeçar na vida. Você tem que ter coragem para isso. Eu vou retirar. Se está me fazendo tropeçar, se está me fazendo retardar o meu avanço,
se isso não está deixando com que eu avance na vida, eu vou retirar. Isso é uma pedra de tropeço para mim, eu vou tirar porque isso está me fazendo mal, porque isso está me impedindo de avançar, porque isso está me impedindo, né, de alcançar aquilo que eu desejo. Então, o que são as pedras de tropeço? Tudo aquilo que impede você de caminhar, que tem feito com que você tropece, caia, sofra. Tire isso da sua vida. O que hoje tem sido uma pedra de tropeço para você? Arranque isso, afaste-se do seu caminho, isso. Tire isso da sua estrada, tire isso da sua rota. Esse é um tremendo ensinamento, pessoal. Se você colocar essas três coisas, se você aceitar, na verdade, essas verdades que eu falei para você, não sou eu que falei, isso é bíblico, isso é um conceito universal. São três verdades que tem gente que nem conhece Jesus. Eu estou falando aqui daquilo que eu creio, que seria uma hipocrisia minha não trazer isso para você, diante da Bíblia, né, que é a palavra de Deus, que eu peguei isso como verdade na minha vida, mas tem pessoas que não conhecem Jesus, tem outra religião, eu não estou aqui para falar de religião, mas que entendeu que nasceu para dominar, que entendeu as verdades que eu acabei de falar para vocês e alcançaram sucesso na vida, alcançaram o propósito deles. Então, quando eu aceito essas verdades, eu tenho a convicção disso, eu me torno liberto. E aí eu começo a fazer um planejamento para a minha vida. Eu entendo que eu tenho que fazer o que é necessário, e eu entendo que para me avançar eu tenho que retirar as pedras de tropeço do meu caminho, que eu não quero mais tropeçar, não quero mais cair. Ok, pessoal? Olha que tremendo ensino hoje. Com toda certeza isso já abriu tua mente, e se você aceitar, parar com esse negócio que a verdade dói, a verdade é cruel, não, o que dói, o que é cruel são as mentiras que o inimigo coloca na sua mente. Isso dói, isso é cruel. Você levantar de manhã e falar que você é um perdedor, aceitar isso dói. Né? Quando eu passei lá pelo trauma, todas as pessoas que leram o meu livro, Quando o Trauma Não Te Mata, sabe, o tempo que eu ficava parado na cama, sofrendo, chorando, aquilo dói. Aceitar que você é um derrotado, isso dói muito. Mas quando você aceita as verdades, isso te liberta. Isso te tira da cama. Isso lhe faz você avançar. Isso lhe faz você sonhar. Isso lhe faz você ter disposição, ter ânimo para vencer as aflições da vida. Ok? Então, vamos agora para as conclusões do Café com Propósito de hoje. Quais são as conclusões? O que eu posso colocar como aprendizado, né, nessa live? Eu posso colocar o seguinte, que quando eu me encontro, tudo fica mais claro para mim. Quando eu me encontro quem eu sou, quando eu conheço as verdades, tudo fica mais claro para mim, tudo fica mais nítido. Né? Não é mais fácil você saber o que você precisa fazer, ou entender o que você precisa fazer nos dias de hoje, do que não saber. Então, eu conheço a verdade, eu me liberto, e a escuridão começa, então, a sair da minha vida, e as coisas ficam mais claras para mim. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei aonde eu devo caminhar, eu sei quais são as pedras de tropeço da minha vida. A verdade sobre a vida, como ela é, te traz libertação. Outra coisa que você aprendeu nessa live. Quando eu conheço a verdade da vida, eu sou liberto. Né? Infelizmente, muitas pessoas vivem num mundo, né, de fantasias, isso que a internet tem trago, isso que muitas séries têm trago. As pessoas colocam tanta coisa na mente, vivem num mundo de fantasia de que nunca vai sofrer. Mas, na verdade, quando você encontra as verdades da vida, isso lhe traz libertação. Né? Jesus diz que conhecereis a verdade e isso vai libertar você. E no processo de retomada, eu terei que fazer o que for necessário. Outro aprendizado tremendo hoje. No processo de retomada, eu vou precisar fazer o que for necessário, não apenas aquilo que eu queria fazer, que eu gostaria de fazer, aquilo que me dá prazer de fazer. E outra aprendizagem tremenda eu preciso ter coragem para remover todas as pedras de tropeço da minha vida. Talvez falta isso em você.
Talvez você não tenha coragem para remover as pedras de tropeço da sua vida. E do processo de recomeço, isso é fundamental. Eu tenho que ir lá, tenho que remover tudo aquilo que me faz tropeçar. Tudo aquilo que retarda a minha felicidade, tudo aquilo que retarda o êxito, tudo aquilo que tem me impedido, que tem feito com que eu tropece, isso são pedras de tropeço que o próprio Jesus fala, né? Retira as pedras de tropeço da sua vida. Ok? Você possa, através dessa live, ter encontrado, na verdade, se você assistiu toda a live, com toda certeza, gerou esperança no seu coração, caminhos para você seguir nos dias de hoje, e principalmente, pessoal, você entendeu que a verdade, ela não dói, a verdade liberta. E o que dói, o que é cruel, são as mentiras que você tem acreditado na sua vida. Isso dói e isso é cruel, ok? Então, quero me despedir de vocês hoje nessa live, né? Já passei aqui 10 minutos do propósito, né? Definido. E você que não leu o livro, leia o livro, Quando o Trauma Não Te Mata, você vai entender. Tudo que eu estou falando para vocês nas lives foi o que eu passei no livro, que eu conto no livro, e é muito importante para gerar uma esperança no seu coração. E o mês que vem, o mês de junho, nós vamos fazer uma maratona de 3 dias, que eu chamo 3 dias para recomeçar. Eu quero convidar você para participar, vou enviar o link. São 3 dias intensos, onde eu vou passar todos os processos de recomeço e vamos estar selecionando aqui 10 pessoas para passar pelo método FP3, onde eu estarei dando mentoria toda semana para que você coloque todo o método na sua vida. Em apenas 5 semanas, você vai se posicionar para iniciar um novo tempo na sua história. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você passou, não importa qual área da sua vida, você precisa recomeçar. Não importa. É possível recomeçar quantas vezes for necessário, conforme eu já falei aqui nessa live. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Até mais, até a próxima live.